Olá, alunos! Bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. Eu sou a professora Suelen Benjamin, do 4º Colégio Militar da Polícia Militar Áurea Pinheiro Braga, e vou falar com vocês, conversar com vocês sobre literatura brasileira. Siga a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, no @conquistar.seducan, e a minha rede social também, me segue lá, no @subenjamin. Vamos hoje falar sobre literatura brasileira. Dois assuntos bem importantes da literatura. Primeiro, o pré-modernismo e, claro, temos que falar um pouco da Semana de Arte Moderna de 1922. Nós vamos ver aí autores do pré-modernismo e suas obras. Vamos ter Augusto dos Anjos com a sua emblemática obra Eu. Nós vamos ter Lima Barreto com O Triste Fim de Policarpo Quaresma e também Monteiro Lobato com Urupês e Cidades Mortas, tá bom? Agora vamos para a dica de hoje? Vamos aí para um exemplo do nosso dia a dia. Todo tempo nós recebemos informações de alguma maneira, seja pelo rádio, seja por uma manchete de jornal, seja pela internet, por um meme. Estamos todo tempo tendo informações que vêm de diversos veículos. Mas eu te chamo para ver comigo essa manchete de jornal aí. E se um dia você acorda e você vê aí na manchete do teu jornal que o Homem-Aranha foi visto aí pendurado lá nos esteios do Teatro Amazonas, você vai ficar refletindo sobre o que está acontecendo na cidade, né? Por que que o Homem-Aranha estaria aí pendurado lá no Teatro Amazonas? E ficaria reflexivo. A grande reflexão seria: qual a relação entre o Homem-Aranha estar lá no Teatro Amazonas e o pré-modernismo? O que que essa manchete de jornal que nós vimos vai ter a ver com o nosso assunto, que é pré-modernismo? O que o Homem-Aranha estaria aí fazendo, pendurado lá nos esteios e na porta do nosso teatro, com o nosso assunto, com o nosso contexto, tá bom? Então, eu vou chamar aí a dica de número 1 para a gente solucionar esse mistério. Para a gente entender o pré-modernismo, a gente tem que entender o contexto histórico não só do Brasil, mas do mundo. Naquela época, existia uma competição, uma expansão econômica dos grandes países que eram imperialistas sobre os países subdesenvolvidos. Então, esses países maiores queriam, sim, a dominação dos países subdesenvolvidos, um deles, o nosso Brasil. Então, nós vamos ter essa competição econômica, essa expansão econômica, tá bom? Esse clima de competição e de expansão, ele vai gerar tensão, quer dizer, rivalidades entre nações dominantes e as que estão em período de crescimento, que estão procurando aí, muitas vezes, sua independência, muitas vezes firmar economicamente no mapa mundial. Então, essa rivalidade vai causar uma tensão, sim, entre os países, tá? E vão fomentar algumas situações bem complicadas mundialmente. Foi aí que vai desencadear, né? Nós vamos ter o desencadeamento aí, o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que vai acontecer de 1914 a 1918, justamente por conta dessa situação de rivalidade entre países que estavam já aí com a situação econômica basicamente resolvida e países que estavam se desenvolvendo aos poucos. É necessário a gente entender esse contexto mundial para que a gente possa entender também a produção do pré-modernismo. Essa produção que é muito ligada aos conflitos sociais, essa produção que é uma produção de denúncia social e que vai trazer muito das mazelas sociais ocasionadas por essa rivalidade, principalmente econômica. Então precisamos olhar com carinho todo o contexto mundial para poder entender também a produção do pré-modernismo. Já no contexto histórico do Brasil, nós vamos ter aí um fato muito importante, que é a proclamação da República, fato importante, relevante em todo o contexto do Brasil, e o Brasil tentando aí se firmar como uma das potências mundiais, procurando aí o seu modo de fazer república, seu modo de fazer política. Então nós vamos ter esse fato relevante, que é aí a proclamação da República no contexto de produção do pré-modernismo. Nós vamos ter também o deslocamento. O que vai acontecer? Os nordestinos começaram a se deslocar para outras partes do nosso país em busca de melhores condições de vida, de emprego, né, de uma melhor maneira de sobreviver.
Muitos desses nordestinos, eles vão para onde? Para o norte aqui, vem para o norte do país, né, por conta aí da exploração da borracha, que era muito forte e que chamou muito a atenção dessa população para aí o Amazonas. Então, muitos nordestinos partiram aí para o norte do país. E também o que chamava muito a atenção era a exploração do café, que também chamou a atenção e fez com que os nordestinos também fossem aí para São Paulo para a questão da exploração do café. Com todo esse movimento acontecendo, com toda essa circulação de pessoas, o que vai surgir? Conflitos sociais, e a gente já viu isso no episódio anterior, que os conflitos vão acontecer. Mas então, o que tem a ver todo esse contexto com Graça Aranha e o Teatro Amazonas, né? Eu coloco aqui para vocês a capa de um livro muito importante, né? Esse livro aqui, que é do Graça Aranha, um autor brasileiro que vai escrever Canaã, um dos livros importantes e que faz parte aí do repertório literário do pré-modernismo. Canaã vai contar exatamente sobre a questão da imigração. Vamos então ver o conceito de número 1. No contexto histórico, a gente vai ter uma situação muito relevante, principalmente para o Amazonas, que é a Belle Époque, que vai ser esse tempo de avanço tecnológico, de invenção tecnológica que vai chegar no Amazonas, vai ser centrada na cidade de Manaus, por receber aí inúmeros, né, nordestinos, pessoas vindas de toda parte do país para trabalhar na extração da borracha. É nessa época que Manaus vai ficar conhecida como a Paris dos trópicos por todos os avanços culturais, arquitetônicos que aconteceram aqui, tá bom? E por conta de quê? A principal fonte de renda daquela época que nós tínhamos, que era o quê? A extração da borracha. Nós vamos ter aí também uma intensa modernização das cidades. Manaus vai ser uma das cidades mais modernas para atender o quê? As necessidades dos burgueses, né? Tá aí o Teatro Amazonas, onde o Homem-Aranha estava pendurado, que era um dos símbolos dessa burguesia, a burguesia que precisava se divertir, né? Precisava ter um lugar para ver suas peças, os seus concertos, e o Teatro Amazonas é o grande, mas é o grande símbolo aí da Belle Époque, da Manaus Paris dos trópicos, tá bom? Essa ida e vinda dessa população do interior do Brasil para todo o resto, né, todas as outras regiões, vai causar, então, as revoltas que a gente já viu, né? Vai causar revoltas do norte, de norte a sul do país, tá bom? Mas é o ciclo da borracha que vai chamar a atenção para a gente, porque é o que vai nos fortalecer economicamente, é o que vai marcar a nossa cidade, principalmente na parte arquitetônica. Até hoje nós temos aí grandes prédios, né, grande parte das construções históricas feitas aí na época da borracha, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o ciclo da borracha, então, só para relembrar, ele vai ocorrer principalmente aqui no Amazonas, levando a cidade de Manaus, mas também a cidade de Manaus a ser conhecida nacionalmente, né, e tudo como uma cidade moderna. Também vai ocorrer aí no Pará. Pará também vai fazer parte desse ciclo da borracha, também porque vai ser o produtor da borracha. O ciclo da borracha, ele vai o quê? Corresponde a um período da história brasileira em que a extração e comercialização do látex para a produção da borracha foram as atividades principais, as bases econômicas, principalmente dos estados no norte, né? E aí, por isso que esse período é conhecido como Belle Époque Amazônica, que vai de 1890 a 1920, né, nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém. Elas vão se tornar as capitais brasileiras mais desenvolvidas, a receberem energia elétrica, a terem prédios grandiosos serem construídos, né? Esse papel principal aí do Amazonas como grande base econômica por conta aí da comercialização da borracha. Nós vamos ter, então, marcado de forma bem veemente aí as obras de produção regionalista. E Canaã não é diferente. Canaã, de Graça Aranha, vai ser uma obra mesmo regionalista, tá? O que vai acontecer? Os artistas do momento, eles vão ser o quê? Eles vão ser afetados por toda essa condição da realidade brasileira e vão buscar uma linguagem mais simples, mais coloquial, né? Uma linguagem mais próxima do povo,
que vai chegar como? Com uma produção de obra de caráter social, sim. Então, é o artista, é o literário, é o escritor querendo se aproximar, sim, da população, tá bom? O conceito de número 2 também, os escritores pré-modernos assumem posição mais crítica diante da sociedade, muitos rompem com a linguagem formal, com o academicismo e tudo, exploram temas mais históricos, políticos e econômicos. Nós vamos ter Euclides da Cunha, que já falamos sobre os sertões, e aí que vai fazer essa obra maravilhosa da literatura brasileira, e também Graça Aranha com a sua obra Canaã. Tá bom? São obras bem importantes da literatura. Vamos chamar agora a dica de número 2. Vamos para a nossa dica 2, né? Que é uma produção regionalista de denúncia social. Essa produção vai querer demonstrar as mazelas sociais, tudo o que estava acontecendo no Brasil, ali principalmente regiões do interior do país. Nós vamos ter essa característica bem marcada, tá? Nacionalismo e regionalismo, principalmente ligados a denúncias sociais, tá? De tudo que estava acontecendo. Outra situação também que nós vamos ter, principalmente no livro do Graça Aranha, aí Canaã, é a demonstração de que alguns grupos sociais brasileiros acreditavam numa superioridade racial, né? Aquela coisa de uma raça ser superior a outra raça, que também chega a ser uma denúncia social muito grande. Então, qual é a grande característica aqui? Denúncia social e regionalismo. Então, a gente tem também que relembrar que o Brasil aconteceu sim, nós tivemos revoltas, nós tivemos guerras, e as 3 guerras principais que vão fazer aí panorama para a produção literária vão ser essas: a Revolta da Armada e da Vacina, que aconteceram no Rio de Janeiro, e aí a Guerra de Canudos, lá na Bahia, que vai dar aí a narrativa do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Agora eu chamo o conceito de número 2. Vamos então aqui conhecer algumas obras do pré-modernismo. O pré-modernismo não vai ter só prosa, também vai ter poesia. E a poesia vai ser representada por Augusto dos Anjos no seu livro Eu. Ele vai ser o único poeta pré-moderno, né? Ele é considerado dos poetas mais interessantes da poesia brasileira. Ele escreveu esse livro aí chamado Eu, única obra de Augusto dos Anjos, tá? O que é essa poesia de Augusto dos Anjos? Sobre que versa, sobre o que fala, né? Ele faz uma expressão de angústia. Ele tem um certo conceito mórbido na sua obra. Ele vai expressar tristeza, sofrimento, incapacidade dos seres humanos. Augusto dos Anjos vai falar muito sobre a morte. Então a gente precisa entender aqui que esse tipo de texto não era um texto muito evidente antes. Por isso que Augusto dos Anjos está aí centrado, né, colocado no pré-modernismo, porque ele tem aí uma poesia diferenciada, tá? Ele tem uma poesia que fala sobre diversas situações que até então não vistas na literatura brasileira, tá bom? Vamos ver aqui algumas características da obra, né, de Augusto dos Anjos, tá bom? Nós vamos ter aí temáticas ligadas ao pessimismo, à melancolia. Ele vai trabalhar muito com a melancolia, vai ser um autor muito melancólico, muito ligado às questões de tristeza do ser humano. A outra, ele vai ter, vamos dizer, um vocabulário muito ligado às ciências, tá? Ele vai trazer muito da ciência para dentro aí da sua poesia, tá bom? Ele vai ter uma inclinação para a morte, um lírico mórbido que fala muito de morte, muito de quando a vida acaba, e aí ele vai falar muito de vermes, de decomposição, por isso também traz essa linguagem ligada à ciência. Vai ter aí também uma influência do simbolismo e do parnasianismo, vai ter sim essa influência, tá bom? Ele vai retratar o amor, ele vai ser cético com o amor, não vai acreditar muito nas questões de amor, tá? E vai ter predileção pela forma fixa, o soneto, tá bom? Outro conceito que nós vamos trazer aqui é o conceito número 2, que vai tratar de Lima Barreto, que de início já é bem diferente. Ele traz aí um spoiler, né? Um spoiler no seu
do seu título, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, quando você pega o livro para ler, você já sabe que o fim de Policarpo, o personagem principal aí desse livro, é um triste fim. Lima Barreto tem essa obra importante da literatura, é considerado, sim, um exemplo do pré-modernismo e tem, sim, a presença corajosa de uma denúncia social. Foi publicado em formato de folhetim em 1911 no Jornal do Comércio, mas só se tornou livro em 1915. O personagem principal, como eu já falei, é Policarpo Quaresma, um homem comum, um funcionário público, né, secretário do Arsenal, que amava acima de tudo o país. Achava que o país era perfeito. Então Policarpo aí era um ufanista, né? Achava que tudo tinha que ser ligado ao Brasil. O personagem principal aí é o Policarpo Quaresma, um ufanista que ama o Brasil acima de tudo e que acha que tudo do Brasil é perfeito, inclusive a sua língua nativa, as suas questões de geografia, as suas questões de fauna e flora. Então, o Policarpo aí é um ufanista de marca maior. O que nós vamos ter também é a questão que ele vai descrever muito a questão dos vegetais e tudo, as fronteiras do país. Policarpo é um apaixonado pelo país. O próprio livro, como eu já falei, já dá spoiler aí do final de Policarpo, né? E Policarpo tem um triste fim. Então você tem que ler esse livro, viu? Muito importante para os seus estudos. Um outro autor muito importante vai ser Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, que é conhecido aí por sua produção na literatura infanto-juvenil, mas ele vai escrever 2 livros que estão aí dentro do pré-modernismo, que é Urupês e Cidades Mortas, tá bom? Urupês focado num personagem principal, que é o Jeca Tatu, tá bom? Da onde vai surgir essa figura aí do Jeca, desse homem caipira, né? Indolente, desleixado. O outro livro, Cidades Mortas, né? Vai trazer um pouco do simbolismo agrário, pobre, de um país injusto. É um livro de contos, na realidade, que vai ser publicado em 1919. Cidades Mortas vai ser publicado em 1919 e é uma série de contos que o Monteiro vai fazer aí falando sobre regionalismo e o interior do país. Monteiro Lobato também vai escrever livros infanto-juvenis, vai ser o pai da literatura infanto-juvenil, mas é muito importante citá-lo aqui como pré-moderno por conta dessas suas 2 obras. Bem, também uma das características da obra de Monteiro Lobato vai ser aí um certo saudosismo que ele vai ter da infância, né? E ele vai trazer isso também, vai recordar acontecimentos da sua infância na sua obra. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Conquistar. Agora é a hora da nossa selfie. Bora lá? Pega seu celular. Beleza, tirou a nossa selfie, vai lá nas redes sociais e segue a gente no @conquistar.seducan e eu também me segue lá nas redes sociais no @subenjamin. Pega a sua selfie, marca a gente com a hashtag Conquistar22 e até o nosso próximo episódio.